Nesse ínterim, chamou-nos a atenção um jovem de quase 20 anos de idade, que estremecia em febre, os olhos dilatados no êxtase da droga, ao tempo em que também convulsionava. Ao acercarmos dele, nosso mentor transmitiu-nos psiquicamente que era chegado o momento de sua desencarnação, em razão da tuberculose, que o vencia, ao mesmo tempo que o crack lhe consumia as últimas energias. Repentinamente, ele expeliu uma golfada de sangue, e logo depois, estertores agônicos, indefiníveis, começou a desencarnar, vitimado por terrível hemoptise, na qual se locupletavam alguns espíritos deformados pelo aspecto lupino. Foi então que uma senhora desencarnada aproximou-se emocionada e permaneceu ao seu lado, chamando-o docemente de filho querido, aguardando que se consumasse o processo, agora sob a direção do nosso mentor, que afastou os torpes inimigos e que o assediavam até aquele grave momento. Após alguns minutos, teve lugar a morte orgânica, permanecendo alguns vínculos com o corpo vencido, que seriam diluídos lentamente, quando se daria a desencarnação total, somente mais tarde. A partir daquele instante, porém, ele estaria... Peraí que eu me perdi. A partir daquele instante, porém, ele estaria socorrido pela genitora que o visitava frequentemente no reduto infeliz em que se refugiava, sem conseguir auxiliá-lo com mais eficiência, conforme o desejava. Uma jovem que acabara de entregar-se a um ébrio para recolher o número para nova dose, assistida pelos benfeitores visitantes, começou a chorar e se despertar da anestesia da droga alucinante, saindo a correr daquele lugar hediondo, sem saber o que lhe acontecia. Os socorros prolongaram-se por mais de 1 hora, até quando o silêncio tombou na região e a população, atormentada, parou de chegar. A suave claridade permaneceu, assim com inúmeros visitantes em ministério socorrista, que nos escapava à observação, e não podendo contribuir em maneira mais segura, deixamo-nos dominar pela oração intercessória, a fim de serem mantidas as condições ambientais melhoradas para todo aqueles irmãos equivocados, que haviam adotado a solução insolúvel, que mais complicava suas dívidas morais. Todos, porém, dispomos de livre-arbítrio, e nossas escolhas são respeitadas até o momento em que nos é imposto o abandono da inferioridade mediante as expiações redentoras. Alguns espíritos vingativos foram convidados a seguir conosco em direção da nossa casa transitória, auxiliados que nos encontrávamos pelos amigos que atenderam a nossa rogativa ao Senhor, e que ali milhavam, pois que lugar algum existe onde não lucile a misericórdia do bem, mesmo que não percebida. Nessa madrugada, sob o auxílio do irmão, foram abrigados os irmãos infelizes, que foram conduzidos e que seriam atendidos conforme as circunstâncias e possibilidades existentes do seu momento próprio. Agradecendo aos cooperadores do mais além, nosso mentor demonstrava grande júbilo
decorrente de recente tarefa de amor. Passamos o último dia em reunião com o benfeitor Hermano e demais trabalhadores espirituais de amor e caridade, visitando também algumas das instituições que faziam parte do nosso programa. Um misto de ternura e gratidão, de saudade antecipada, de júbilo, dominava-me ante a expectativa de mais uma tarefa concluída. 18. Labores finais e despedidas. Nessa última noite da nossa estada em serviço especial, após os labores habituais da instituição, quando todos se haviam recolhido aos leitos para o justo repouso, teve começo a reunião de despedida, assinalada pelo Socorro e alguns dos irmãos desencarnados trazidos da Cracolândia. Mediante a cooperação do gentil benfeitor Hermano, foram trazidas à sala mediúnica, em parcial desprendimento pelo sono, os médios Celestina e Marcos, o psicoterapeuta de desencarnados Marcelo, mais alguns cooperadores da casa, a fim de que fossem atendidos alguns dos irmãos necessitados pelo socorro espiritual. Após sentida a oração proferida pelo mentor do nosso grupo, Dona Celestina entrou em transe profundo, sendo instrumento dos espíritos deformados, que se agitava nos estentores do ressentimento e da dependência dos vapores terríveis da drogadição, que absorvia por intermédio de sua vítima. Nosso irmão Pititinga, instado mentalmente a cooperar, pôs-se a aplicar-lhe passes de desintoxicação fluídica, enquanto intensificava a doação de energia na médium, a fim de não ser prejudicada pelas terríveis fixações mentais do comunicante. Lentamente foi-se operando no irmão infeliz ligeira modificação da estrutura perispiritual, graças ao fenômeno da incorporação na médium dedicada, que lhe emprestava o modelo para a retificação da forma, em tempo em que lhe tomando o aparelho fônico, mediante grande esforço, interrogou, tartamudeando: que se passa? Nesse comenos, Eurípides adentrou-se no círculo, trazendo uma jovem adormecida, em deplorável estado de debilidade orgânica, emocional e psíquica. Foi despertado com imenso carinho pelos nossos amigos, que a houvera colocado em uma chaise longue acolchoada, onde podia permanecer reclinada em relativo repouso. Muito enfraquecida, olhou em derredor em estranheza, quando viu acercar-se-lhe um jovem espírito que a abraçou ternamente, falando-lhe com doçura. Confia em Deus, Viviane, a fim de saíres do abismo em que te encontras. A voz, repassada de imensa ternura, repercutiu-lhe no íntimo e aguçou-lhe a memória, fazendo-a fitar a visitante, nela reconhecendo alguém que lhe era muito querida, levando-a rapidamente às lágrimas comovedoras. Enquanto as duas mantinham as mãos juntas no gesto de carinho e de transmissão de segurança, o benfeitor respondeu ao interrogante: encontramo-nos em um hospital para enfermos muito graves, dentre os quais o amigo se encontra. Não estou doente,
mais infeliz. Sim, ripostou o guia espiritual. Sabemos disso. E por essa razão trouxemo-lo para tratamento. A sua, a sua é a infelicidade da alma, revoltada e insubmissa às leis divinas, por haver escolhido o caminho mais áspero e cruel para a solução de problemas que o amor poderia haver resolvido, caso houvesse preferido outro comportamento. Não tive, nem encontro, outra alternativa. À medida que o fenômeno se tornava mais profundo e a aparelhagem mediúnica era seguramente submetida, o comunicante foi se tornando mais lúcido, disposto de melhores recursos para expressar-se. Sempre há alternativa, elucidou-lhe Dr. Bezerra. Desculpa. Quando se deseja o bem e não o mal, o revide, a vingança, a loucura do egoísmo perverso. Foi assassinado miseravelmente. Não posso permitir que a devassa, que tomou a parte na trama, fique impune, desde que não há justiça na terra, e o seu ato infame permaneceu desconhecido. Equivoca-se, irmãos. A justiça terrena ainda é fruto das imperfeições daqueles que lhe elaboram os códigos favoráveis aos seus próprios e infames interesses. Nada obstante, a consciência de todos nós tem esculpida as leis da vida, que estabelecem os códigos do comportamento digno e da justiça superior. Desse modo, ninguém permanece livre das consequências dos seus erros e crimes, mesmo que não seja alcançado de imediato pelos corretivos penais humanos. Ademais, ninguém consegue fugir de si mesmo, da própria responsabilidade. A vida não se extingue quando ocorre a consumpção do corpo, conforme o amigo sabe. Desse modo, não é justo que aqueles que padecem as injustiças no mundo logo despertem na área da realidade no além-túmulo. Tomem a adaga da justiça nas mãos e pretendam fazê-la cumprir mediante as suas paixões, inclinando em erros semelhantes ou piores de injustiça e de impiedade. Sim, gostaria que assim fosse, mas isso não ocorre. Vitimado que fui pela mulher amada, acompanhei-lhe o triunfo no mundo, enquanto a vérmina me consumia, levando-me a uma loucura sem fim. Mas sobrevivi e agora faço justiça. O seu procedimento não é de justiça, mas de vingança. E todo ato de revide conduz a dramas mais infelizes, ao desrespeito às leis divinas. A nossa Viviane renasceu para resgatar o tormentoso deslize moral. Embora sem marcas físicas da nefasta conduta, trouxe no íntimo, no cerne do ser, as memórias do erro, a culpa, o arrependimento. Espera que eu me perdi. O arrependimento que a fizeram desde a infância solitária, triste, desditada. Sentindo-se amargurada, sem compreender a razão do seu infortúnio, atraiu-o pelo pensamento, conforme estabelecido pelas soberanas leis que, onde estiver o infrator, aí se encontrará a sua vítima. Cabia-lhe compadecer-se de sua desgraça e ajudá-la na reabilitação pelas ações do bem.
a, a fim de que pudesse emergir do caos do erro, alcançando a área em evolução moral. No entanto, deu-se o oposto. O amigo, reconhecendo-a, inspirou-lhe. Ah, ai. Gente, só um minutinho, eu tô perdida, eu vou passar para a Didi, só um minutinho, tá? O amigo, reconhecendo-a, inspirou-lhe mágoas mediante hipnose, nela fixando o pensamento doentio, tornando-a mais desventurada, elevando-a às fugas do lar, em desconcerto emocional, empurrando-a para o antro de onde acaba de ser retirada pela misericórdia de Jesus Cristo. Como, porém, o amor de Deus não tem limite, este é o momento em que o caro amigo também merece compaixão e socorro, fruindo a bênção do despertamento para uma nova realidade que lhe facultará a paz e o recomeço sob outras condições favoráveis à planificação. Mas eu não consigo perdoá-la. Não é necessário que tal se dê de imediato. Conceda-lhe, pelo menos, o direito de expor o problema do ponto de vista dela, porquanto todo acontecimento tem duas versões, que são a de cada um. Está bem? Olha como é importante essa colocação da equipe espiritual, né? Toda situação, todo momento, tudo que nos acontece tem. Aqui ele fala em dois, mas na verdade pode ter vários pontos de vista diferentes, né? Depende de quem está olhando, de onde está olhando, como está vendo. E não só esse ponto é super importante, como a necessidade do perdão, né? O amor, né? Como a gente tem discutido, né? É, discutido não, na verdade, né? Comentado, né? Que o amor ele está presente em absolutamente tudo, né? E a gente tem dado uma certa ênfase de nas coisas boas e nas coisas ruins, o amor está presente mesmo que a gente não compreenda. Ele aqui fala exatamente isso, né? Aqui um pouquinho mais acima, né? O amor de Deus não tem limite. Este é o momento em que, cara amigo, merece compaixão e socorro, né? Aquele espírito que queria, na verdade, se vingar daquela pobre criatura que estava desencarnando numa situação tão, tão, tão triste, né? Ele também, apesar de estar ali cheio de sentimentos negativos, de ódios, desejos de vingança, ele também merece a compaixão, o socorro. Então, tudo é envolvido com amor. Tudo tem amor presente. Tudo, embora a gente não consiga entender, né, as trajetórias, né, de cada um, de cada momento, porque essa situação se resolve de uma maneira totalmente adversa à nossa forma de pensar, ao do nosso querer, mas tudo é feito com muito amor, mesmo que para cada um de nós pareça a maior atrocidade do universo. Aquilo foi planejado com imenso amor. Ato contínuo, amparada por Eurípides, que lhe deu o braço gentil, a jovem em desdobramento espiritual foi aproximada do interlocutor e, ao reconhecê-lo, deu um grito de horror. Michel, Deus meu, não me mate, deixe-me na paz que eu não mereço. E prosseguiu um descontrole emocional e verbal, enquanto Eurípides refundia-lhe o ânimo, administrando-lhe energias calmantes e renovadoras. Não sou assassina, sou vítima
de uma trama perversa. Piedade, meu Deus, como tenho sofrido. Chamado nominalmente pela aturdida entidade, Michel revidou com blasfêmias e ameaças terrificantes, agindo a médium e agitando a médium e espumando de ira com os olhos fora das órbitas. Era a primeira vez que os dois espíritos confrontavam-se, embora sempre quando em desdobramento pela ação das drogas ilícitas, encontrava e punha-se a fugir sem rumo, desvairada até despertar exaustas, necessitada de novo entorpecente. Ouça-me, por favor, pelo menos desta vez, gritou a desventurada. Ironizando-a com imenso desdém, mas sob a telementalização do benfeitor, Michel aqueceu com expressão de cínico desprezo. Sempre o amei e demonstrei-o durante toda a nossa convivência. Você foi o destruidor da nossa paz, quando levou para o nosso lar a serpente que me hipnotizou, o infame Antoine Devat, dizendo-se meu amigo, era um bandido perverso que desejava apossar-se dos nossos bens e pôr-me a perder. Não pôde prosseguir, porque Michel interrompeu com desdém. Se você sabia disso, por que me traiu e ajudou a matar-me? Explodiu em lágrimas e soluços de desespero. Ouça-me, porque em tudo isso eu sou a desventurada. Não lhe nego que fui leviana e condescendente com o bandido, chegando até mesmo a estimulá-lo. Na minha vacuidade de mulher insensata, mas evitando comprometer-me. Esse é o meu grande erro, o desatino que me corrói interiormente. E nesse momento, eu sei, razão pela qual sempre tenho sido uma atormentada. Lentamente, enquanto você cuidava das videiras, ele me seduzia com habilidade. Tentei falar-lhe mais de uma vez, e você evitou o assunto, desconfiado, como se eu não merecesse consideração. Eram dias horríveis aqueles. A Primeira Guerra Mundial iniciara-se e a França fora envolvida. Em nossa região, nossa querida região da Champagne-Ardenne, a convocação para a guerra chegou estarrecedora e Antoine, que era um desocupado, vivendo às custas, foi convocado para servir a Paris a fim de inscrever-se no exército. Viviane fez uma pausa longa e dolorosa, em que as lágrimas abundantes escorriam-lhe pela face desencarnada. Logo após, deu prosseguimento à sua narrativa. Quase às vésperas da despedida, quando você mesmo organizou uma festa em homenagem ao infame, depois que todos se retiraram, ele embriagou-nos, usando também sonífero que aplicou em você, fazendo-o tombar desfalecido em um leito. O miserável abusou da minha honra, roubou-nos os melhores bens, dinheiro, joias e outros valores, depois matou-o, impiedosamente apunhaladas, evadindo-se sem que os nossos empregados pudessem ver o que se passara em nosso chateau. Quando despertei, não me recordava do acontecido, exceto da agressão física de que também eu fora vítima. O escândalo foi terrível. Longos os inquéritos policiais, com tentativas de envolvimento de minha pessoa, busca pelo evadido, que logo mais partiu para o front na linha Maginot, fronteiriça com a Alemanha, onde o miserável pereceu nos primeiros combates, sem haver usufruído o resultado da rapina. Somente vinha de saber disso muito tempo depois, quando envelhecida em Paris, onde passei a viver com alguns recursos resultantes da venda da propriedade, da divisão entre seus familiares e eu próprio.
Os tormentos sem fim tornaram-se a vida, tomaram-me a vida. Entreguei-me ao uso de absinto, então e muito na moda, consumindo-me com o tempo, até que a morte arrebatou-me o corpo, mas não me concedeu a paz. Renasci inditosa, amparada por Gisele, que fora sua irmã e sempre minha amiga, e que morrera antes da tragédia que nos acometeu, e que aqui se encontra socorrendo-me. Silvio, já tá na hora. Quer acabar de ler o relato? Não, porque o relato é o fim do livro. Falta muito? Falta acho que 2 páginas inteiras, não vai dar não. Então, A gente continua na próxima. Vai ver como é bom a gente ressaltar isso que o Silvio falou, né? O amor sempre se faz presente. E a espiritualidade sempre está com a gente, né? E a gente não pode julgar porque não sabe o outro lado. Ó. Ele não sabia esse outro lado, né? Todos os dois caíram numa armadilha, né? Não, essa coisa do... Toda a história tem 2 lados, é uma coisa muito importante, né, da gente levar em consideração, né? Porque muitas vezes a gente só vê o nosso lado, né, e toma as decisões baseado numa coisa unilateral e não sabe, né, o que está acontecendo, né? E somos muito egoístas, né? Sim.